Sua empresa cobra resultado, mas prepara as pessoas para entregar? Essa é uma pergunta que todo empresário, diretor e gestor deveria fazer com bastante honestidade, porque toda empresa quer vender mais, atender melhor, reduzir custos, melhorar margem, entregar no prazo, aumentar produtividade e crescer com mais controle. Mas existe um ponto que muitas vezes é tratado de forma secundária. Quem entrega tudo isso são as pessoas. Não é a estratégia escrita em uma apresentação que entrega resultado. Não é o indicador sozinho. Não é o sistema. Não é a planilha. Tudo isso é importante. Mas quem transforma a estratégia em execução são as pessoas. São elas que atendem o cliente, fazem a venda, negociam, produzem, entregam, cobram, compram, lideram, resolvem problemas, tomam decisões e sustentam a rotina da empresa. Então, quando uma empresa tem problema de resultado, é quase inevitável olhar para a forma como as pessoas estão sendo conduzidas. E aqui eu quero deixar um ponto muito claro. Falar sobre pessoas não significa fazer um discurso romântico ou motivacional demais. Também não significa defender uma empresa sem cobrança. Pelo contrário, empresa precisa de meta, precisa de responsabilidade, precisa de produtividade, precisa de cobrança, precisa de desempenho. Mas a cobrança precisa vir acompanhada de clareza, liderança, processo, treinamento, feedback e acompanhamento. O que acontece em muitas empresas é que elas cobram resultado sem preparar as pessoas para entregar esse resultado. E aí começam os problemas. A empresa cobra que o vendedor venda mais, mas não ensina método de venda. Exige que o líder cobre a equipe, mas nunca preparou esse líder para liderar. Cobra que a operação tenha menos erro, mas não documenta processos. Espera que o financeiro tenha mais controle, mas não define rotina, indicador e prazo. Exige que as pessoas tenham mais autonomia, mas não deixa claro até onde elas podem decidir. Cobra atitude, mas não dá feedback. Espera comprometimento, mas não comunica claramente as prioridades. Depois, quando o resultado não vem, a conclusão costuma ser: as pessoas não querem, a equipe não se compromete, ninguém faz nada direito. Às vezes isso pode até ter alguma verdade. Existem problemas de postura, comportamento e perfil, sim, mas muitas vezes o problema não está apenas na pessoa. O problema está no sistema de gestão ao redor dela. Uma pessoa boa, dentro de um sistema desorganizado, tende a entregar abaixo do seu potencial. E uma pessoa mediana, dentro de um sistema bem estruturado, com processo, acompanhamento e liderança, pode entregar muito melhor do que entregaria sozinha. É por isso que a gestão de pessoas não pode ser vista como um assunto separado da gestão da empresa. Pessoas estão diretamente ligadas ao resultado. Quando a equipe não entende a meta, o resultado sofre. Quando as responsabilidades não estão claras, o resultado sofre. Quando o líder não sabe acompanhar, o resultado sofre. Quando o funcionário não recebe feedback, o resultado sofre. Quando o processo é confuso, o resultado sofre. Quando o dono centraliza tudo, o resultado sofre. Quando a comunicação falha, o resultado sofre. Quando não existe rotina de gestão, o resultado sofre. Então, se uma empresa quer melhorar resultado, ela precisa olhar para as pessoas de forma mais profissional. E isso começa por uma pergunta simples: as pessoas da sua empresa sabem exatamente o que se espera delas. Parece básico, mas não é. Muitas empresas têm colaboradores trabalhando todos os dias sem clareza suficiente sobre prioridade, padrão de entrega, indicador, limite de decisão e responsabilidade. A pessoa sabe que precisa trabalhar, mas não sabe exatamente o que significa entregar bem. Ela sabe que precisa vender, mas não sabe qual cliente priorizar, qual margem preservar, qual comportamento seguir, qual processo respeitar. Ela sabe que precisa atender, mas não sabe qual padrão de atendimento a empresa espera. Ela sabe que precisa liderar, mas não sabe como acompanhar meta, como cobrar, como dar feedback, como corrigir rota. Quando falta clareza, a empresa abre espaço para interpretação, e onde cada um interpreta do seu jeito, cada um executa do seu jeito. Depois o empresário olha para a empresa e pensa: por que cada pessoa faz de uma forma? A resposta geralmente é simples: porque a empresa não definiu com clareza uma forma padrão de fazer. Outro ponto importante é a liderança. Nenhuma empresa cresce de forma saudável se tudo depende do dono. No começo da empresa, é normal o dono estar em tudo. Ele vende, compra, atende, cobra, resolve, decide e acompanha. Mas conforme a empresa cresce, isso deixa de ser força e começa a virar limite. Se as lideranças não crescem junto, o dono vira o ponto de passagem obrigatório de tudo. E isso afeta diretamente as pessoas.
A equipe espera o dono decidir. Os líderes não assumem. Os problemas sobem. As decisões atrasam. A empresa fica lenta. E o dono se sente sozinho, mesmo tendo uma equipe ao redor. Por isso, desenvolver líderes é uma das maiores responsabilidades de uma empresa que quer crescer. Mas desenvolver líder não é apenas dar cargo. Cargo não transforma ninguém em líder. Dar o nome de supervisor, coordenador ou gerente não garante que a pessoa saiba liderar. Liderança precisa ser desenvolvida. O líder precisa aprender a acompanhar indicadores, conduzir reunião, orientar a equipe, dar feedback, cobrar com respeito, tratar desvios, desenvolver pessoas e assumir responsabilidade pelos resultados da área. Muitas empresas promovem o melhor técnico para líder e depois se frustram porque ele não consegue conduzir pessoas. Mas isso acontece porque competência técnica e competência de liderança são coisas diferentes. A pessoa pode ser excelente executora e ainda não estar preparada para liderar. E se a empresa não desenvolve essa liderança, a cobrança volta para o dono. Outro ponto essencial é feedback. Muita empresa só conversa com o colaborador quando o problema já ficou grande. Não existe rotina de orientação. Não existe conversa de alinhamento. Não existe correção de rota. A pessoa passa meses fazendo algo de forma inadequada, até que um dia o gestor perde a paciência e cobra de forma dura. Esse modelo não desenvolve pessoas, ele apenas acumula tensão. Feedback bom não é bronca. Feedback bom é orientação. É dizer com clareza o que está funcionando, o que precisa melhorar, qual é o comportamento esperado e qual será o acompanhamento a partir dali. E feedback também não deve acontecer apenas quando há erro. As pessoas precisam saber quando estão no caminho certo. Reconhecimento também é gestão. Não estou falando de elogio vazio. Estou falando de reforçar comportamentos que a empresa quer ver repetidos. Quando uma pessoa age com responsabilidade, resolve um problema, atende bem um cliente, melhora um processo ou entrega um resultado relevante, isso precisa ser percebido, porque a cultura também se constrói pelo que a empresa reconhece. Outro erro comum é achar que tratar bem as pessoas significa não cobrar. Isso é uma confusão. Tratar bem não é deixar tudo solto. Tratar bem é ter respeito, clareza e justiça. Uma empresa que trata bem as pessoas também cobra, mas cobra com critério, cobra com meta clara, cobra com processo definido, cobra com dados, cobra com acompanhamento, cobra sem humilhar, cobra sem improviso, cobra olhando para o resultado e também para as condições dadas para a pessoa entregar, porque uma cobrança justa precisa considerar duas coisas: o que a pessoa entregou e o que a empresa ofereceu para ela conseguir entregar. Se a empresa não treina, não orienta, não organiza, não acompanha e não comunica, a cobrança fica frágil. Agora, quando a empresa dá clareza, estrutura, liderança e acompanhamento, ela ganha legitimidade para cobrar resultado, e isso muda completamente o ambiente. As pessoas passam a entender que a cobrança não é pessoal, é parte da gestão, é parte do compromisso com o resultado, é parte da responsabilidade de todos. Outro ponto importante é a relação entre pessoas e processos. Muitas vezes a empresa diz que tem problema de pessoas, mas na verdade tem problema de processo. O colaborador erra porque o processo não está claro, atrasa porque a informação chega incompleta, refaz porque não existe padrão, depende de outro setor porque não há fluxo definido, pergunta toda hora porque ninguém documentou. Nesse caso, trocar a pessoa pode não resolver. A empresa contrata outra, treina informalmente, joga dentro da mesma confusão, e depois de algum tempo o problema se repete. Por isso, antes de concluir que o problema é a pessoa, é preciso perguntar: o processo está claro? A responsabilidade está definida? O padrão foi explicado? A pessoa foi treinada? Existe indicador? Existe acompanhamento? Existe feedback? Se a resposta for não, talvez o problema não seja apenas desempenho individual. Talvez seja falha de gestão. Isso não significa passar a mão na cabeça de ninguém. Significa diagnosticar corretamente. Porque se o diagnóstico é errado, a solução também será errada. Se o problema é processo e você trata como problema de pessoa, você troca a gente e mantém a falha. Se o problema é liderança e você trata como falta de comprometimento, você cobra mais e resolve menos. Se o problema é falta de clareza e você trata como má vontade, você gera conflito e não melhora a execução. Por isso, empresas que querem resultado precisam aprender a olhar para pessoas com método. E método começa com algumas perguntas simples. Primeira, cada pessoa sabe exatamente o que precisa entregar? Segunda, cada função tem responsabilidades claras? Terceira, os líderes acompanham indicadores e dão feedback. Quarta, os processos principais estão definidos?
Quinta, as pessoas foram treinadas para executar o que a empresa cobra. Sexta, existe rotina de acompanhamento ou a cobrança acontece apenas quando o problema explode. Sétima, a empresa reconhece bons comportamentos ou só aponta erros? Essas perguntas ajudam a sair do julgamento e entrar na gestão. No fim, resultado é consequência de uma combinação. Estratégia bem definida, processos claros, indicadores acompanhados, liderança preparada, pessoas orientadas e execução disciplinada. Quando uma dessas partes falha, o resultado sente. Então, qual é a importância das pessoas nos resultados da empresa? A importância é total, mas não basta dizer que pessoas são importantes. É preciso tratar pessoas como parte central da estratégia de gestão. Isso significa contratar melhor, integrar melhor, treinar melhor, liderar melhor, comunicar melhor, acompanhar melhor e cobrar melhor. Empresas não melhoram apenas porque têm boas intenções. Elas melhoram quando criam condições para que as pessoas entreguem o melhor que podem entregar. E aqui fica a reflexão final. Se a sua empresa está cobrando mais resultado, mas não está desenvolvendo pessoas, organizando processos, formando líderes e dando clareza sobre prioridades, talvez o problema não esteja apenas na equipe. Talvez esteja na forma como a gestão está conduzindo essa equipe. Pessoas podem impulsionar ou travar os resultados de uma empresa. A diferença está em como elas são lideradas, orientadas e acompanhadas. Se você sente que sua empresa precisa melhorar gestão, liderança e execução, clique no link da bio e venha falar conosco.